Jonas. Aleluia. Jonas, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias e logo após Jonas. Vou ler o versículo, capítulo 1, versículo 8. E depois vou ler o capítulo 2, versículo 1. Vou ler para a gente ganhar tempo. Verso 8 vai dizer assim, capítulo 1, verso 8 diz assim: Então me disseram, pegaram-nos tu agora. Por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? És tu. Capítulo 2, verso 1 diz: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Amém, igreja? Pode assentar. Eu não sei se eu saudei a igreja com a paz do Senhor, então solta agora. A paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite, né? Eu liguei para a pastora Sheila, falei para ela que ia vir aqui dar uns glórias, falei, então você vai pegar. Eu falei, meu Deus do céu, eu só vim para dar uns glórias, né? Mas a glória a Deus nessa oportunidade ímpar, já estava com saudade de vocês, né? Tem muito tempo, né? Que a gente não se vê, né? Devido a gente estar em outra congregação, e o culto ser no mesmo dia. Aprove lá, deu uma festividade essa semana. E hoje, quarta-feira, teria um culto, mas não teve o culto, por causa da festividade do Congresso de Missão que vai ter agora no sábado e no domingo. Né? E eis-me aqui, né? E para estar aqui com vocês de novo, né? Louvando e agradecendo o nome desse Deus maravilhoso, desse Deus que tudo pode, e a saudade, matar a saudade de vocês, né? E saber o quanto a gente ama um ao outro. E por isso nós estamos sempre juntos, né? Ainda que estejamos longe, mas em oração nós estamos juntos sempre, né? E isso é que é o mais importante disso tudo, né? Das nossas vidas, né? A gente saber que tem alguém orando por nós. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Provavelmente eu devo casar em março, né? Provavelmente Deus. Aí ela até falou comigo, pô, eu queria tanto estar lá com você. Eu falei assim, mas você está bem longe, não dá nem para ninguém te pegar. Lá em Lagoinha é muito longe, né? Então a gente está aí namorando e já marcando já o casamento lá, se Deus quiser, para março do ano que vem, já pode ficar à vontade que vocês não estão lá. Então Deus é fiel e conhece o nosso coração, sabe de todas as coisas, né? Eu abri aqui o livro de Jonas, né? Eu tenho uma paixão por esse livro muito grande, porque ele fala de algo, né, que a gente fica até triste no início, né? O livro ele começa detalhando algo que é muito triste, né? Porque a gente, quando o Senhor manda a gente fazer algo, a gente tem que fazer, a gente deve obedecer. E muitas das vezes, né, quando a gente desobedece a voz de Deus, a gente vai ter a recompensa de novo. E essa recompensa pode ser desagradável, não pode ser do jeito que a gente quer. Muitas das vezes a gente quer ir numa direção, mas Deus fala, vai nessa direção, a gente sim não vai nessa direção. Cada um de nós podemos já ter ser prova disso, que uma vez a nossa mãe falou assim, olha minha filha, não vai para aquele lugar. A gente direção e fomos para aquele lugar. Quando chegamos lá, quebramos a cara, porque não era para a gente ter ido lá. Então, alguém abriu os nossos olhos e falou para nós, olha, não vai lá naquele lugar, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E ainda assim mesmo, a gente abriu os nossos olhos, olhamos para aquele lugar ali, então vamos para aquele lugar. A Bíblia vai dizer que logo no início da criação, né, naquele evento de Abraão, né, Abraão ele vai ser condicionado por
por Deus, né, para ser aquele, ó, sai da sua terra, diante da sua parentela, e vai para a terra que eu vou te falar. Aleluia! Ele não sabia qual terra que era, mas ele estava com ele, tinha ele, era para ele ir, só ele e a mulher. Mas ele leva do tira-cola o seu irmão, o seu primo Ló. Ele leva do tira-cola. Quando ele leva do tira-cola, o que vai acontecer? O seu primo Ló tinha muito gado, ele também tinha muito gado. Vou ver aquela desavença dos dois. Então ele vai falar para ele: ó, você escolhe para que lado você quer ir. O lado que Ló observou é o lado das campinas, tudo muito bonito, maravilhoso. Então é para aquele lado que eu vou. E o lado que, na verdade, Abraão, ele não escolheu. Ele não escolheu. Né? Ele simplesmente deixou que Ló escolhesse. Deus eterno. Não é? Então aconteceu o que aconteceu. Aleluia! Naquela terra houve aquele grande problema, né? E foi o que aconteceu ali naquele evento. Né? Então, a gente vê aqui o livro de Jonas, detalhando algo que Deus ele vai falar sobre uma cidade chamada Nínive. Nínive é uma cidade, né, da Síria, uma cidade da Síria, aonde era uma cidade que estava ali na idolatria. O povo daquela cidade era um povo ruim, era um povo mau, era um povo de ídolos ruins, povo que matava criança, povo que sacrificava criança, o povo que matava, o povo que destruía. E aquele povo de Nínive, o povo da Síria, eles estavam ali, né, destruindo o povo de Israel. O povo de Israel já tinha sido, né, um objeto de maldade do povo assírio. Né? Então, como Deus vai falar para Jonas: Jonas, você vai à cidade de Nínive e clama contra ela. Você vai lá e clama contra ela. Por quê? Deus havia de destruir aquela cidade. Deus havia de acabar com todos os moradores daquela cidade. Deus não estava satisfeito no que estava acontecendo naquela cidade. Deus não estava satisfeito no feitio daquelas pessoas naquela cidade. Deus não estava satisfeito com o rei daquela cidade que deixava tudo correr muito frouxo. Deus não estava satisfeito daquilo. Então, ele vai mandar Jonas para aquela cidade e falar para ela: olha, dentro de 40 dias essa cidade vai ser destruída. Dentro de 40 dias não vai haver pó e cinza neste lugar. Tudo vai cair por
que está acontecendo isso comigo? Por quê? Será por quê? O que eu fiz? Por que as coisas estão indo de mal a pior? Por que a gente ora, faz e nada acontece? A gente não consegue entender, porque a gente quer fazer só pergunta. A gente só quer saber, fazer só pergunta. Ô, glória! A gente quer encostar Jesus no canto da parede e falar assim, por quê? Mas a gente não quer ouvir o que ele fala para a gente antes. A gente não quer entender o que Deus está falando. Se eu for falar de mim, irmãos, eu vou dizer que eu já perdi muito porque eu não obedeci. Talvez não foi Deus que falou diretamente comigo, mas ele usou alguém. Mas Deus usa alguém para falar com a gente. Olha, meu filho, cuidado aí. Essa pessoa não dá. Você está andando no caminho errado. Olha, não anda com essa pessoa aí não, que vai acontecer isso. Mas a gente, ó, nossos olhos estão assim, ó, tapados. E parece que a gente só olha para aquilo que a gente acha que é bom. Aleluia. Só que depois a gente vai entender, vai ver que não era nada daquilo. Jonas, ele estava crente que estava fazendo melhor. Jonas estava crente que o caminho que ele estava seguindo era o certo. Mas aqueles homens vão falar, rapaz, que ocupação é a sua? Quer dizer, você é o quê, cara? Você é alguém importante? Porque esse negócio que está acontecendo aqui é algo sobrenatural. Isso não é normal que está acontecendo. Aleluia, Deus! De onde não vem, cara? Talvez perguntou qual é a sua religião. Qual é a tua terra? De que povo é você? Irmão, quando ele pergunta, faz essas perguntas para ele está falando, rapaz, não é possível. A gente está acostumado, a gente passa de um lado para o outro e nunca aconteceu nada disso. Você acabou de entrar nesse navio e houve todo esse tumulto, toda essa desavença aqui dentro desse lugar. Ele vai dizer, eu sou hebreu, estou fugindo. Ai, meu Deus. Estou fugindo. Estou saindo da face do meu Senhor. Meu Deus. Sabe por quê? Ele quer que eu vou para lá, mas eu quero ir para cá. Deus eterno. Às vezes Deus manda a gente ir para um lugar, mas a gente quer ir para outro. Deus fala, rapaz. Aleluia. Glória a Deus. E quando tudo isso acomete aquele Davi, e aquele povo fica todo temeroso, com medo, porque está acontecendo uma coisa que não era sobrenatural para eles. Eles vão começar a clamar entre eles. Eles não tinham Deus, eles não conheciam o Deus de Jonas. Ele não conhecia. Talvez eles conheciam, mas não serviam. Eles serviam outros deuses, como a Bíblia diz. Aleluia. Eles serviam outros deuses. A Bíblia fala aqui, quando cita outros deuses, fala com letra minúscula, que é o Deus deles. É o Deus que a gente servia antes. É o Deus que a gente andava com ele antes. É o Deus da bebida, Deus da maconha, Deus da droga, Deus das coisas ruins que a gente andava. Era esse Deus que a gente usava antigamente. Aí apareceu alguém para abrir os nossos olhos e falar: olha, serve esse Deus aqui, porque esse Deus que você serve nunca vai te trazer a recompensa, você nunca vai ter nada. Aleluia. E eles começaram a clamar. Em certo momento, ele vai falar: ó Senhor, nós te rogamos. Aí o Senhor, com letra maiúscula, é o Senhor nosso Deus. Nós te rogamos. Não merecemos por causa desse homem. Às vezes, irmãos, nós estamos numa situação dessa. Nós temos pessoas
Temos pessoas que a gente merece por causa dele. Mas a gente está ali, quer ajudar. Esses homens, irmãos, ele não queria lançar João no mar. Ele tinha dó. Oh, meu Deus do céu, eu vou jogar esse homem no mar. O sangue dele vai recorrer para mim. Eu não posso fazer isso. Mas não tinha saída para aqueles homens. A desobediência de Jonas estava levando toda aquela tripulação à morte. Toda a desobediência de um pode destruir muitos. Você não precisa ter 10 desobedientes, não. Você precisa só ter um desobediente. Só um desobediente. Vamos lá nas histórias. Chegamos lá em Queimados. Passou um camarada, saiu dando tiro, matou um montão de gente. Só tinha um lá que devia. Quantos morreram? Mais de 5. Mas só tinha um que devia. Em Auschwitz, pouco tempo, mataram algumas pessoas, só tinha um que devia. O dono do bar devia. O dono do bar morreu. Então, muitas das vezes, nós estamos num lugar que vai acontecer algo na nossa vida em que a gente não tem culpa daquilo. Mas estamos no lugar errado, na hora errada e com as pessoas erradas. Então, a gente está propício a acontecer um sinistro qualquer hora. Né? Sinistro a gente fala muito na lei da polícia, né? Pode acontecer um sinistro a qualquer hora. Então, a gente entende que a gente tem que estar no lugar certo, com as pessoas certas. Jonas, ele poderia pegar aquele navio, outro navio, e ir para ali, ele acabava o problema. Ele respondia, ele obedecia a Deus e as coisas iam andar da melhor maneira possível. Mas se não fosse isso, a gente não estaria contando essa história aqui agora. Porque essa história é para a gente aprender o que uma desobediência faz conosco. Aleluia! O que a desobediência pode nos levar, até onde a desobediência pode nos levar, até onde a nossa desobediência pode ofender e ferir outras pessoas que não têm nada a ver com isso. É verdade. Aqueles homens, eles vão orar, vão falar com Deus, mas chegou no momento que eles tinham que lançar Jonas ao mar. Eles vão pegar Jonas, vão levantar e vão lançar no mar. A Bíblia vai dizer que na mesma hora que Jonas é lançado, a tempestade para. Já veio a bonança, a calmaria, tudo ficou normal. Naquela hora tudo ficou na normalidade. A Bíblia vai dizer que Jonas é já lançado, e logo ali na frente, logo quando ele é lançado, Deus vai mandar um grande peixe. Algumas traduções vão falar que é uma baleia, mas não diga, a gente não entende que é baleia, é um grande peixe. Porque senão a gente está dando o nome de coisa que Deus não deu. Deus vai falar que é um grande peixe. E aquele grande peixe, Jonas vai entrar na entranha daquele grande peixe. E a Bíblia vai dizer que ele vai ficar ali 3 dias e 3 noites. Mas, irmãos, olha só, gente, vamos trazer a situação para a gente. Quando a gente está numa pior, o que a gente faz? A gente lembra de quem? De Deus. É muito cômodo, né? Tem Aleluia. vezes que a gente está bem, né? As pessoas aí que têm bastante dinheiro, têm as riquezas deles, estão bem numa boa. Mas quando as coisas começam a apertar, eles chamam quem? Deus. Aos crentes. Chama os crentes lá para morar. É. Porque vai ter um dia que as coisas vão virar. Aleluia, Deus. Fruto da nossa desobediência. A gente não quer o dono do ouro da prata. A gente quer que o dono do ouro da prata só dê para a gente. Glórias a Mas a Deus. gente não quer servir a ele. A gente não quer estar com ele. A Bíblia vai dizer que Jonas, ele entra na entranha daquele peixe
ele vai começar a andar. A angústia dele, a tristeza que ele estava, a dor que ele estava sentindo ali, ele vai começar a orar. Na angústia também, no ventre daquele grande peixe. Ele vai clamar ao Senhor. Ele vai falar: Senhor, eu preciso sair daqui. Me perdoa, estou falando das minhas palavras, me perdoa a desobediência que eu cometi contra ti. Mas Jonas não pode parar aqui. A Bíblia vai dizer que Jonas, Deus vai jogar, levar ele até a beirada do mar e vai lançar ele para fora da boca do peixe, do grande peixe. E ali ele vai. Então, quando ele vai andar um bom caminho para chegar até mim. E quando chega a mim, ele vai falar essa palavra que Deus mandou para ele falar. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertido. Vai acabar com tudo. Mas ele esperava que chegasse lá naquele lugar. Ele esperava, o pensamento dele: eu vou chegar lá e vou falar, e vai acontecer a desgraça, e vai morrer todo mundo. A desgraça vai acontecer, vai morrer todo mundo. Ele falou aquilo e subiu, saiu da cidade. E a Bíblia vai dizer que de repente ele foi para um lugar mais alto, e de lá ele ficou olhando a cidade para ver a hora que Deus ia destruir tudo aquilo lá. Só que os donos daquela cidade, o rei, ele vai proclamar um jejum. Aleluia! Ele vai proclamar um jejum para todos lá daquela cidade. Até os animais iam ter que fazer jejum. Todo mundo fazendo, nem água podia beber. Isso quer dizer que aquele rei, o rei daquela cidade, ele se comoveu o coração dele e se arrependeu do mal que eles estavam fazendo, das coisas erradas que eles estavam fazendo. Ele se converteu ao Senhor e falou: olha, ninguém vai beber água, ninguém vai comer, ninguém vai beber, ninguém vai fazer nada. Os animais, desde o mais morto, as feiras, até os animais, ninguém vai comer e vai beber. Aí, meu amigo, quer ver você mexer no coração de Deus? Vai falar: olha, Senhor, me arrependo disso. Quando você fala me arrependo disso, você já mexeu no coração de Deus. Aleluia! Pode ser o maior pecador. Eu me arrependo. Foi o que aconteceu com nós. A gente estava lá na oração de pecado. Eu me arrependo, Senhor. Eu quero ser do Senhor. Eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. E aquele rei, ele vai lançar essa palavra. Deus vai olhar lá de cima e vai mudar o que ele ia fazer. Vai mudar o que ele ia fazer. Mas Jonas está lá tentando, esperando que acabasse a coisa. Então o Senhor vai mandar uma cabana lá para poder tampar ele do sol quente. Vai mandar uma cabana para tampar ele do sol quente. E daqui a pouco vai mandar uma borboleira, né? Uma borboleira também, com aquelas folhinhas grandonas. Ele podia ficar ali naquela sombrinha, bonitinho, né? Só que no outro dia, Deus vai mandar um bicho lá para poder comer aquela mesma borboleira. E o sol começou a bater nele. E ele começou a reclamar de novo. Jonas reclamou. Jonas está reclamando. Tem gente assim, irmão? Tem da gente? Tem não, né? Jonas reclamou. E começou a reclamar agora. Porque aquela borboleira, ela secou. Não tinha mais. O bicho pegou naquela borboleira. Ela secou. E Jonas ficou triste. Porque a borboleira secou. Aleluia! Chega no final desse capítulo, a gente já está caminhando no final. Jonas, ele vai ficar triste por conta da borboleira. E Deus, ele vai lançar uma palavra para ele: rapaz, olha, é difícil você, rapaz. Você é um cara difícil. Você é um cara difícil de entender. Eu estou te mostrando tudo, mas você não quer ver nada. Eu estou desde o início falando para você, mas você está com os olhos tampados, você está com o ouvido fechado e não quer entender o que eu estou falando para você. Glória a Deus! Quando eu falo que vou fazer isso, eu vou fazer, mas eu posso me arrepender de fazer quando eu vejo o coração contrito e eu fico
E Jonas estava lá em cima, doido para ver a destruição da cidade. Vai acabar todo mundo, vai morrer todo mundo. É criança, adulta, vai todo mundo para lá. Mas Deus estava, o plano de Deus é diferente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você pode ver, irmãos, que quando a gente está pensando na maldade de alguém, Deus está pensando totalmente diferente. É verdade. A gente está pensando em matar, Deus está pensando em salvar. A gente está pensando em destruir, Deus está pensando em levantar aquela pessoa. Aleluia. A gente está pensando em tirar tudo, Deus está querendo dar. Deus anda na contramão da gente. Eu não guardo uma palavra que muitos pregadores falam, que Deus complica para descomplicar. Deus não faz nada disso. Deus quer o certo e minha prova. Deus não faz nada disso. É verdade. Deus faz tudo certo. Aleluia. Tudo Deus faz é certo. A gente é que faz as coisas erradas. E Deus vai lá no certo. O que a gente faz de errado. Jonas começou errado. E se bobear, se ia terminar errado. Na verdade, ele terminou errado. Se você for ver na Bíblia, Jonas não terminou certo. Jonas devia chegar para Deus e falar assim: ó, Deus, o Senhor estava certíssimo de tudo isso. Ele orou, ele estava lá dentro do gangue de peixe, ele orou, se entristeceu, a angústia dele bateu, clamou ao Senhor. Mas quando chegou no final aqui, que era para ele poder olhar para aquele povo e ter dó daquele povo, ele teve dó da bomboneira, mas não teve dó do povo. Jesus. Por que o Senhor secou a bomboneira? Por quê? Aí Deus vai lançar a bomboneira, rapaz, você teve dó daquela bomboneira, mas não teve dó de mais de 120 pessoas que não sabem descender a sua mão direita da sua mão esquerda. É isso que acontece com a gente, irmão. Muitas das vezes a gente quer matar alguém com as nossas palavras, com aquilo que nós achamos que deve ser, tem que ser do meu jeito. Não, se não for assim, quero mais que se dane, não é assim que a gente fala. Eu já estou na presença de Deus. A gente somos, às vezes, irmãos, eu estou falando aqui, que só tem crente aqui, muitas das vezes nós somos egoístas, nós pensamos somente em nós. Jonas está ensinando aqui para a gente que a gente não tem que ser egoísta, a gente tem que pensar nos outros. Sabe por quê? Porque Deus, na hora que Ele achar que deve fazer, Ele vai fazer, queira você ou não. Se você fizer mal de alguém, vai se dar mal, porque Deus vai lá e vai mudar o contexto da história. Deus eterno, glória. Ele não está aqui para seguir o que a gente quer que seja. Ele está aqui para seguir o que Ele acha que deve ser. É Ele que manda. Ele, quando faz descer, Ele faz subir. Se Ele quiser, Ele mata um da gente aqui agora. Acabou. Acabou. É verdade. Missionário América, um homem de oração. Aquele homem mesmo era até chato. Caramba, ficava orando e ia na casa de um, na casa do outro orar. Irmão, vem aqui orar. Cara bom, dorme com o Senhor. E segundo falou a sua companheira, provavelmente daqui a um tempo vai embora também, que ela também não está bem. Mas a saudade vai bater do pé. Não já aconteceu isso aqui, ó? A nossa vizinha aqui, sogra do Geraldo, morreu a mulher, o velho, logo depois foi a velha, né? Foi. É isso. Jonas, ele não aprendeu. Então, irmão, a Bíblia começa com Jonas desobedecendo e termina com Jonas não aprendeu. É verdade. Isso é um livro para a gente poder aprender, irmão. Aleluia. Eu tinha um amigo que ele falava uma coisa que eu guardo até hoje. Irmão. O que começa errado termina errado. É uma coisa certa, irmão. Se você começar errado, dificilmente você lá na frente vai consertar aquilo. E tem coisas que você começa errado e não dá para você consertar, não. Quer dizer, pode até consertar,
Mas aquilo a gente viu que Jonas, ele fez tudo, ele falou com Deus, ele conversou com Deus. Mas quando chegou aqui no final, Deus vai mostrar para ele, cara, você não aprendeu. Você teve dó da borboleira, mas não teve daquelas 120 pessoas. Ele vai dizer, e disse o Senhor, tivesse compaixão da borboleira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. Aí ele vai dizer aqui embaixo, e não de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Sabe por que ele disse isso? Que o rei, quando proclamou, ele colocou jejum para todo mundo, até os animais. Até os animais. Aleluia, Jesus. Então, irmão, a gente aprende muito com esse livro. A desobediência, ela nos leva a uma trajetória irreal. Vamos chamar aqui de surreal. Ele nos leva ao fundo do poço, a desobediência. Quando nós obedecemos a voz de Deus, né? Como diz lá em Deuteronômio 28, né? Eles têm as duas coisas, as duas fases, a obediência e a desobediência. Se você obedecer a Deus, você vai ter o bem de Deus, as coisas boas de Deus. Mas se você desobedecer a Deus, as coisas más vão começar a acontecer, queira você ou não. Mas a desobediência nos leva a trazer coisas ruins para nossas vidas, seja ela na área espiritual, seja ela na área material, seja ela na área física, seja ela na área psíquica. De uma forma ou de outra, a gente vai colher o benefício, os malefícios das coisas ruins que a gente faz. Mas quando a gente obedece, a gente vai colher os benefícios da obediência. Glórias a Deus. Aleluia. Então a pergunta é: com que você quer ficar? Com a obediência ou com a desobediência? Aleluia. A pergunta foi lançada. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.